Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia, né? Iniciando aqui mais uma semana, semana 16, né? Nós vamos começar aqui mais uma semana com o Senhor, com a graça, com o poder de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas para que a gente, né, avance, continue, né, até o final disso. Vamos orar para a gente começar e a gente já vai dar início na leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por esse início de semana. Obrigado por tudo que o Senhor já tem preparado para nós nesse dia. Nós sabemos, Pai, que enquanto nós dormimos, o Senhor prepara todo o nosso dia, prepara toda a nossa semana. O Senhor pede para que nós venhamos ter prazer em cada momento, Senhor, em cada dia da nossa vida. Basta cada dia o seu mal. Precisamos ver o teu milagre, Senhor, toda manhã, quando nós abrimos os nossos olhos, quando levantamos em paz e em segurança, com saúde. Nós temos que nos alegrar, Senhor, e é nisso que nós temos nos alegrado hoje, Senhor, nesse início de semana. Obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor já fez e aquilo que o Senhor está fazendo em nós e aquilo que o Senhor vai fazer, porque a tua palavra é fiel e o Senhor vai cumprir todo o propósito que o Senhor tem colocado na tua palavra para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, para a vida da igreja, para a vida de toda a humanidade, Senhor. Tudo que está escrito na tua palavra é a verdade, Senhor, e o Senhor vai fazer e vai cumprir. Obrigada, Jesus, por esse início do livro de Samuel. Nós sabemos que muito o Senhor tem para nos ensinar durante esses próximos dias. E eu sei, Senhor, que o Senhor vai continuar ministrando ao nosso coração de maneira preciosa, Pai. O Teu Espírito Santo tem nos ensinado a cada dia, Senhor, e nós queremos aqui perseverar nesse ensino, perseverar nessa palavra, Pai, até a volta do Senhor. Esse é o desejo do meu coração, que até Jesus voltar, nós estejamos aqui, Senhor, buscando a Tua presença, lendo a Tua palavra, orando, meditando nela, crendo nas Suas promessas, Senhor, que cada dia mais estão sendo enraizadas dentro de nós através da leitura. Obrigada, Jesus. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá? Semana 16, dia 1, né? Hoje nós vamos continuar dentro do livro de 1 Samuel, capítulo 4, 5, 6, 7 e 8. Como são capítulos menores, né? Então o texto ficou um pouquinho mais comprido e a gente vai então ler aqui esses capítulos que nós temos para hoje. Então, começando pelo capítulo 4, versículo 1, diz assim: E a palavra de Samuel era respeitada por todo o povo de Israel. Naqueles dias, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. O exército israelita estava acampado perto de Ebenezer e os filisteus acamparam em Afec. Os filisteus se colocaram em formação de batalha, enfrentaram Israel e, travada a batalha, derrotaram Israel, matando cerca de 4.000 soldados israelitas. Terminada a batalha, o exército de Israel voltou ao seu acampamento, e os anciãos de Israel perguntaram: por que o Senhor permitiu que os filisteus nos derrotassem? E continuaram: vamos trazer a arca da aliança do Senhor que está em Siló. Se ela estiver conosco no campo de batalha, o Senhor estará em nosso meio e nos salvará dos nossos inimigos. E assim mandaram buscar a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que está assentado num trono entre os querubins. Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, acompanharam a arca da aliança de Deus ao campo de batalha. Quando os israelitas viram a arca da aliança do Senhor chegando, soltaram gritos de alegria tão altos que fizeram o chão tremer. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram: o que é que significam todos esses gritos de alegria no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor tinha chegado ao acampamento, os filisteus ficaram apavorados e diziam: os deuses vieram ao acampamento deles. Ai de nós, pois nunca tivemos de enfrentar uma coisa dessa antes. Ai de nós, quem pode salvar-nos desses deuses poderosos de Israel? São os mesmos deuses que destruíram os egípcios com pragas quando Israel estava no deserto. Lutem como nunca lutaram antes, ó filisteus, ou vocês se tornarão escravos deles, assim como eles se tornaram nossos escravos. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram e Israel sofreu nova derrota, e fugiram para suas tendas.
houve grande matança, pois 30.000 homens de Israel morreram naquele dia. A arca de Deus foi tomada pelos filisteus, e Ofni e Finéias, filhos de Eli, foram mortos. Um homem da tribo de Benjamim saiu correndo do campo de batalha e chegou a Siló no mesmo dia, com as roupas rasgadas e pó sobre a cabeça como sinal de tristeza. Eli estava à beira da estrada esperando por ouvir as notícias da batalha, pois o coração dele tremia pela segurança da arca de Deus. Quando o mensageiro da frente de batalha entrou na cidade e contou o que havia acontecido, toda a cidade começou a gritar. Que alvoroço é esse? Perguntou Eli. O mensageiro correu ao encontro de Eli e contou tudo o que havia acontecido. Eli estava com 98 anos de idade e seus olhos estavam tão escurecidos que já não conseguia enxergar. Acabo de chegar do campo de batalha. Fugi de lá hoje, disse a Eli. E Eli perguntou: o que foi que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel foi derrotado diante dos filisteus e milhares de soldados israelitas foram mortos no campo de batalha. Os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, também morreram e a arca de Deus foi tomada. Quando o mensageiro mencionou o que tinha acontecido à arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, e com a queda quebrou o pescoço e morreu, pois Eli era muito velho e pesado. Durante 40 anos ele havia sido juiz em Israel. A nora de Eli, mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz, quando ela ouviu a notícia de que os filisteus tinham tomado a arca de Deus e que seu marido e seu sogro estavam mortos. Imediatamente entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores de parto. Pouco antes de morrer, as mulheres que a atendiam disseram: não tenha medo, você teve um menino. Porém ela não respondeu, nem deu sinal de vida. Antes de morrer, só conseguiu falar com muita dificuldade o seguinte: chamem o menino de Icabode, pois acabou a glória de Deus. Ela deu esse nome ao menino porque a arca de Deus tinha sido tomada e por causa da morte do seu marido e do seu sogro. Então, capítulo 4, a gente tem início aqui de um declínio, né, extremamente cruel em Israel, que já vinha, né, acontecendo dentro do livro de Juízes, dentro do tempo, né, dos juízes. E ainda estamos nos tempos, né, de Juízes, porque Eli era um juiz também em Israel, a palavra está dizendo. Além de ser o sumo sacerdote, ele era um juiz, ele tinha julgado Israel durante 40 anos. Mas aqui nós temos mais uma batalha sendo travada contra os filisteus, que não tinham deixado Israel em paz desde o tempo de Sansão. E mesmo durante esses 40 anos, em que Eli era o juiz, Eli estava no comando, né? E Eli era o sacerdote ali junto com os seus filhos. Todo esse tempo os filisteus oprimiram, né? Escravizaram muitos israelitas e tornou a vida deles realmente uma verdadeira tormenta. E aqui eles travam uma nova batalha e os israelitas pensam que a arca de Deus vai fazer a diferença. Quando nós achamos que é algum objeto que atrai a bênção de Deus para nós, ou que traz a bênção de Deus para nós, ou que traz a presença de Deus para nós, nós já estamos atraindo sobre nós um erro muito grande. Porque a Arca da Aliança não tinha a ver com a presença de Deus com eles, mas tinha a ver com o lugar onde a presença de Deus se manifestava. A Arca de Deus nunca foi o lugar onde a presença de Deus está, literalmente, mas onde se estava o lugar aonde a presença de Deus vinha encontrar com o sacerdote. Então, assim, não vamos nem entrar nesse mérito, que a gente entraria num estudo enorme aqui, mas eles acharam que a arca seria a tábua de salvação deles naquele momento. E infelizmente foi o contrário. Eles já tinham perdido parte da batalha e agora com a arca lá houve perda de muito mais homens israelitas mortos. Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, então, são mortos ali no campo de batalha, como o Senhor disse que os 2 morreriam no mesmo dia. A arca é levada, né, para o acampamento filisteu, nós vamos ver. E diante de toda essa notícia, Eli morre pelo susto, né, pelo choque que ele recebe da notícia, não pelos filhos. A própria palavra deixa claro que o que acontece com Eli nesse momento foi por causa da arca. A arca tinha sido tomada, a arca tinha sido levada e era responsabilidade dele como sacerdote
não permitir que isso acontecesse, mas ele foi fraco. E ele sabia que era a mão do Senhor, sim, nesse momento, sobre a vida dele, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida de Israel, por causa do seu pecado. O pecado do sacerdote, o pecado dos levitas, o pecado de Israel trazia uma consequência muito grande para todo Israel. Esse aqui é um outro ponto que a gente poderia entrar no outro estudo também, que daria assunto para mais de aula, porque nós precisamos entender que as consequências do nosso pecado, elas atingem não somente a nós, mas as pessoas que estão ao nosso redor também. E aí, por fim, né, o capítulo termina com o nascimento de um bebê, do filho de Finéias, né, de um dos filhos de Eli. E a sua mãe, no momento em que ela está ali no trabalho de parto, ela não suporta, né, o parto e morre também logo em seguida, deixando somente o bebê. E o bebê recebe um nome chamado Icabode, e ela dá a tradução desse nome: foi-se a glória de Deus. A glória de Deus, chamem o menino de Icabode, pois acabou a glória de Israel. Então, os nomes, né, em hebraico, eles têm muito a ver com o destino de uma pessoa ou com o que está acontecendo naquele momento em Israel ou na terra, né? Deus vai, então, falando com o seu povo através das circunstâncias, através das situações que acontecem. Geralmente o filho leva o nome daquela situação, e para essa mãe era isso: acabou a glória de Deus. Capítulo 5. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a trouxeram do campo de batalha em Ebenezer para Asdod e a colocaram no templo de Dagon, junto da sua estátua. Mas quando os moradores de Asdod foram ver a arca do Senhor na manhã seguinte, a estátua de Dagon estava caída, com o rosto voltado para o chão, diante da arca do Senhor. Então eles levantaram a estátua de Dagon e a puseram em pé no seu lugar. Mas na manhã seguinte, quando se levantaram de madrugada, havia acontecido a mesma coisa. Dagon estava caído diante da arca do Senhor. Desta vez a cabeça e as mãos da estátua estavam separadas do corpo, caídas junto à porta da entrada. Só ficou o tronco da imagem. É por esse motivo que até hoje nem os sacerdotes de Dagon, nem os seus adoradores pisam no batente da porta ao entrarem no templo de Dagon em Asdod. Então a mão do Senhor começou a pesar sobre o povo de Asdod e dos povoados vizinhos com uma praga de tumores. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: não podemos mais ficar com a arca do Deus de Israel. Ele vai pesar a sua mão sobre todos nós e sobre o nosso Deus Dagon. Então convocaram uma reunião com os governantes das 5 cidades dos filisteus e lhe perguntaram: o que faremos com a arca do Deus de Israel? E eles responderam: levem a arca do Deus de Israel para Gate. Então os filisteus a levaram para lá. Mas quando a arca chegou lá, o Senhor começou a castigar a população daquela cidade. Ele feriu o povo daquela cidade, jovens e velhos, com uma epidemia de tumores, e o povo ficou em completo desespero. Por isso mandaram a arca de Deus para Ecrom, mas quando o povo de Ecrom viu que ela se aproximava, começaram a gritar: estão trazendo a arca do Deus de Israel para cá, para matar nós e os nossos filhos. Então reuniram de novo todos os governantes dos filisteus e imploraram: mandem embora a arca do Deus de Israel, que volte para o seu lugar, para que o povo filisteu não morra. Pois muitas pessoas já estavam afetadas pela epidemia e a cidade inteira tremia de medo. As pessoas que não morreram estavam gravemente enfermas pelos tumores e a lamentação da cidade subiu até o céu. Capítulo 5 então fala desse episódio, né, em que a arca então é levada para a primeira cidade, para a cidade de Asdod, onde a estátua, né, onde o templo do deus filisteu chamado Dagon então estava lá também, e colocam a arca justamente dentro do templo, porque esses grandes tesouros, tudo que eles tinham de maior valor geralmente ia para os templos, né, naquela época. E então colocam a arca do Deus de Israel dentro do templo de Dagon. Na manhã seguinte, por 2 vezes, a estátua está diante, dobrada, né, caída ao chão, com o rosto em terra, diante da arca de Deus. Nenhum Deus vai permanecer de pé, nenhum Deus com letra minúscula, tá, gente? Vai permanecer de pé diante do nosso Deus. E é isso que representa. E aí a arca começa a andar por uma cidade, por outra, porque eles já agora estão, além de terem Dagon diante do Senhor,
prostrado, agora eles têm uma epidemia que é trazida pelo próprio Deus. Então aqui fica um lembrete para nós. A epidemia dos tumores aqui, né, não vem por causa do pecado deles exatamente, ou sim, né, o que eu quero dizer assim, foi o próprio Deus, né, quem manda essa praga, essa epidemia de tumores, por conta justamente dessa maneira profana dos filisteus tratarem a arca de Deus. Então percebam que a gente normalmente culpa, né, situações, o diabo, né, de trazer epidemias e pragas, quando na verdade geralmente é a mão do Senhor quem está sobre tudo isso, por conta do pecado, por conta da iniquidade. Capítulo 6. A arca do Senhor permaneceu 7 meses na terra dos filisteus. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e perguntaram: o que vamos fazer com a arca do Senhor? Digam-nos como devemos mandá-la de volta para a sua própria terra? E eles responderam: se vocês devolverem a arca do Deus de Israel, não a devolvam simplesmente, mas mandem de volta com uma oferta pela culpa. Dessa maneira vocês serão curados e saberão por que o Deus de Israel mandou a epidemia sobre vocês. Que oferta pela culpa devemos mandar? Os filisteus perguntaram. E os sacerdotes e adivinhos responderam: mandem 5 modelos de ouro dos tumores causados pela epidemia e 5 modelos de ouro dos ratos que vêm arruinando toda a terra, de acordo com o número de governantes filisteus, visto que a mesma praga atingiu vocês e os seus governantes. Façam imagens dos tumores e dos ratos que andam castigando vocês e deem louvores ao Deus de Israel. Talvez ele pare de castigar vocês e os deuses que vocês adoram e a terra de vocês. Não sejam teimosos e rebeldes como o Faraó e os egípcios. Eles não quiseram permitir que Israel saísse até que Deus os destruiu com pragas horrorosas. Agora construam uma carroça nova e peguem 2 vacas novas que deram crias, mas que nunca antes puxaram uma carroça. Amarrem-nas à carroça, mas os bezerrinhos vocês levem para casa e prendam no curral. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça, ao lado de uma caixa com as ofertas pela culpa, com os modelos de ouro dos ratos e dos tumores, e deixem que as vacas sigam pelo caminho. Fiquem observando. Se elas cruzarem a fronteira de nossa terra e se dirigirem para Bet-Semes, então saberemos que foi o Senhor quem trouxe este grande castigo sobre nós. Se não seguirem e voltarem a seus bezerros, então saberemos que não foi a sua mão que nos tocou e que a praga foi simples coincidência. E o povo fez conforme as instruções recebidas. Pegaram 2 vacas com os bezerrinhos novos, amarraram-nas a uma carroça e seus bezerros ficaram presos no curral. Depois colocaram na carroça a arca do Senhor e a caixa com as imitações de ouro, dos ratos e dos tumores. E de fato, as vacas seguiram diretamente pela estrada que vai para Bet-Semes e iam mugindo por todo o caminho enquanto puxavam a carroça. Não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. Os governantes filisteus foram atrás delas até as fronteiras de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale e quando viram a arca gritaram de muita alegria. A carroça parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo cortou em pedaços a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e as ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. Diversos homens da tribo de Levi retiraram a arca do Senhor e a caixa da carroça e a colocaram sobre a grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu sacrifícios queimados e outros sacrifícios ao Senhor. Depois que os 5 governantes filisteus viram tudo aquilo, voltaram a Ecrom naquele mesmo dia. Os 5 modelos de ouro dos tumores enviados pelos filisteus como oferta ao Senhor pela culpa eram presentes dos governantes das principais cidades, ou seja, Asdod, Gaza, Ascalon, Gate e Ecrom. O número de ratos de ouro era para oferta a Deus pela culpa das outras cidades dos filisteus, que pertenciam aos 5 governantes, tanto as cidades fortificadas como os povoados do interior. A grande rocha sobre a qual puseram a arca do Senhor ainda pode ser vista em Bet-Semes, no campo de Josué, até o dia de hoje. Porém,
o Senhor matou os 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou por causa das muitas pessoas que foram mortas pelo Senhor. Quem pode estar perante o Senhor, este Deus Santo? Clamaram. A quem enviaremos a arca para que fique longe de nós? Assim mandaram mensageiros ao povo de Kiriat Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Desçam até aqui e levem a arca. Eles imploraram. Capítulo 6 fala então desse episódio em que os filisteus enviam, né, a arca do Senhor novamente para a terra de Israel, e ela vai parar em Bet-Semes, né? Talvez era a fronteira mais próxima com a terra dos filisteus. E eles mandam exatamente como seus sacerdotes e adivinhos mandaram, né? Um carro novo, uma carroça nova, né? Com as vacas que nunca tinham carregado nada. E eles pedem para colocar a arca, os presentes, né? Que seriam as imagens lá de ouro, de acordo com o número de cidades e o número de tumores e ratos, né? Que era o que eles queriam que fosse embora, a praga. E eles enviam. E o que eu mais gosto nessa passagem, gente, de verdade, é um texto que quando eu leio, o meu coração se alegra demais e me chama muita atenção essa passagem. Porque fala que, versículo 12, 6, 12. E de fato, as vacas seguiram diretamente pela estrada que vai para Bet-Semes e iam mugindo por todo o caminho enquanto puxavam a carroça. Não se desviaram nem para a direita e nem para a esquerda. E iam mugindo por todo o caminho enquanto puxavam a carroça. Gente, impressão minha ou essas vacas estavam adorando a Deus. Essas vacas estavam glorificando a Deus, porque elas estavam carregando a arca do Senhor, o objeto mais precioso de Israel, aonde a presença de Deus era manifesta quando Deus queria se manifestar ao seu povo. Então era algo extremamente espiritual, né, para Israel e para qualquer pessoa. E os animais reconhecem a glória de Deus, gente. Toda a natureza reconhece a glória de Deus, porque Deus é o criador de todas as coisas, Deus é criador do universo. Essas vacas, elas vão mugindo por todo o caminho. Quanto tempo elas caminharam? Meia hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas, não sei, a palavra não fala, mas diz que durante todo o caminho elas iam mugindo. Eu acredito em adoração. Elas estavam adorando o Senhor. Elas estavam reconhecendo o que elas estavam carregando. E isso é maravilhoso, gente. Se até a natureza reconhece a grandeza e o poderio de Deus, que dirá nós, né? E aí eles conseguem, então, devolver a arca. Infelizmente, mais alguns morrem, né? Pela curiosidade, porque nenhum israelita, a não ser o sacerdote ou os levitas, poderiam mexer nessa arca, né? Então, independente dela estar vindo do território dos filisteus, nenhum israelita de outra tribo deveria mexer nessa arca, somente os levitas e os sacerdotes, né, da família de Arão é que poderiam manusear. E infelizmente eles mexem, provavelmente por curiosidade, e morrem, né, pelo pecado, por causa do pecado da santidade de Deus e o pecado do homem. Capítulo 7. Então os homens de Kiriat Jearim vieram e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram a seu filho Eleazar, para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por 20 anos, e durante esse tempo o povo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado o seu povo. Então Samuel disse ao povo: se de fato vocês desejam voltar ao Senhor de todo o coração, joguem fora os seus deuses estrangeiros e as suas imagens de Asterote e consagrem-se ao Senhor. Tomem a decisão de servir somente ao Senhor. Então ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Assim, os filhos de Israel destruíram suas imagens de Baal e de Asterote e adoraram somente ao Senhor. Samuel disse mais a eles: venha todo o povo de Israel a Mispá, e eu orarei ao Senhor a favor de vocês. Então eles se reuniram em Mispá, numa grande cerimônia, tiraram água do poço e a derramaram perante o Senhor, jejuaram o dia todo, como sinal de arrependimento, e disseram:
temos pecado contra o Senhor. E foi em Mispá que Samuel se tornou juiz de Israel. Quando os filisteus souberam que os israelitas haviam se reunido em Mispá, os governantes dos filisteus chamaram os seus soldados e avançaram. Os israelitas ficaram com muito medo quando souberam que os filisteus estavam se aproximando. Não pare de clamar ao Senhor para que nos salve dos filisteus, imploravam a Samuel. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e ofereceu como sacrifício queimado ao Senhor. E clamou ao Senhor para que ajudasse Israel, e o Senhor atendeu. Enquanto Samuel oferecia o sacrifício queimado, os filisteus chegaram para guerrear, mas o Senhor falou por meio de uma poderosa voz de trovão que vinha do céu, e houve tremenda confusão, e eles ficaram em pânico e foram derrotados pelos israelitas. Os soldados de Israel foram atrás deles desde Mispá até perto de Bet-car, matando todo ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra e a colocou entre Mispá e Sem, e deu a essa pedra o nome de Ebenezer, porque ele disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Assim os filisteus foram dominados e não invadiram mais o território de Israel. A mão do Senhor esteve contra os filisteus enquanto Samuel viveu. As cidades israelitas que os filisteus haviam conquistado foram devolvidas a Israel, desde Ecrom até Gate, pois o exército israelita as livrou das mãos dos filisteus. E houve também paz entre Israel e os amorreus naqueles tempos. Samuel continuou como juiz de Israel pelo restante de sua vida. De ano em ano viajava pelo país e estabelecia seu tribunal para resolver as questões de Israel, primeiro em Betel, depois em Gilgal e depois em Mispá. Depois ele retornava a Ramá, onde ficava sua casa, e ali também Samuel julgava os casos que lhe eram apresentados. Em Ramá ele construiu um altar ao Senhor. Capítulo 7 fala dessa então vitória, sobre os filisteus, porque os israelitas se arrependeram, jejuaram, buscaram ao Senhor, buscaram socorro do Deus de Israel, decidiram abandonar os seus deuses, decidiram abandonar os outros deuses e adorar e amar somente o Senhor. Samuel então intercede pelo povo, oferece sacrifícios, santifica aquele povo através dessa oferta, paga o preço ali pelo pecado de Israel naquele momento, e o Senhor intervém, e o Senhor vem em favor de Israel e consegue então aplacar a fúria dos filisteus, matam muitos deles e reconquista os territórios que já tinham sido ganhos pelos filisteus. E os filisteus permanecem então quietos no seu canto durante todo o tempo em que Samuel esteve como juiz de Israel. É isso que a palavra está dizendo aqui para nós. Capítulo 8. Quando ficou idoso, Samuel nomeou seus filhos como juízes em seu lugar. Seu filho mais velho chamava-se Joel e o segundo Abias. Eles foram juízes em Berseba, porém eles não eram como seu pai, pois tinham muita cobiça por dinheiro. Aceitavam dinheiro para favorecer alguns e prejudicar outros, e eram corruptos. Por fim, os chefes de Israel se reuniram em Ramá a fim de discutir o problema com Samuel. E disseram a Samuel: o Senhor já está idoso e seus filhos não são homens de bem. Escolha um rei para nós, para que nos lidere. Veja, todas as outras nações têm seu rei. Quando disseram: escolha um rei para que nos lidere, isso desagradou a Samuel e ele orou ao Senhor pedindo conselho. Faça tudo o que eles pedem, respondeu o Senhor, pois é a mim que rejeitaram, não a você. Eles não querem mais que eu seja o rei deles. Desde que os tirei do Egito, eles têm me abandonado continuamente e seguindo outros deuses. E agora tratam você da mesma maneira. Façam conforme eles pedem, mas também não deixe de adverti-los com toda a seriedade de quais são os direitos que o rei terá sobre eles. Assim Samuel contou ao povo o que o Senhor tinha dito, dizendo: já que vocês insistem em ter um rei, estes serão os direitos que o rei que governará sobre vocês terá. Ele convocará os seus filhos para servi-lo em seus carros de guerra e como seus cavaleiros, e eles terão de correr na frente dos carros do rei. Ele colocará alguns para chefiar os soldados do rei na guerra. Alguns serão chefes sobre 1000, outros chefes de 50, outros trabalharão e cultivarão o campo do rei,
e farão as colheitas. Outros fabricarão armas para os soldados e equipamentos para os carros de combate. Ele vai tomar suas filhas para serem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará de vocês o melhor dos seus campos, das suas plantações de uvas e dos olivais, e dará essas propriedades aos seus servos. Tomará a 10ª parte das colheitas de cereais e da colheita das uvas de vocês, e as dará aos seus oficiais e aos seus servos. O rei também tomará de vocês os seus servos e as servas, além dos jovens mais excelentes e o melhor do gado e dos jumentos. Vocês terão de entregar a ele a 10ª parte dos seus rebanhos, e vocês mesmos serão escravos do rei. Naquele dia, vocês vão chorar lágrimas amargas por causa desse rei, que vocês mesmos estão exigindo, mas o Senhor não virá ajudar vocês. Porém, o povo não quis atender ao aviso de Samuel e disse: mesmo assim queremos um rei, porque desejamos ser iguais às nações ao nosso redor. Ele nos governará e nos conduzirá à guerra. Samuel contou ao Senhor o que o povo havia dito, e o Senhor respondeu novamente: então faça conforme eles pedem, dê um rei a eles. Então Samuel disse aos israelitas: voltem cada um para a sua cidade. Capítulo 8 fala desse momento em que agora Samuel já está velho. Ele toma seus 2 filhos, que seriam seus sucessores como juízes em Israel, continuariam, né, o seu legado como juiz em Israel, como alguém que traz a justiça para o povo, que traz a direção, mas esses meninos, infelizmente, não seguiram o caminho de Samuel. Ao contrário, eles começam a ter prazer no dinheiro, no outro Deus, né? Num outro Senhor para a vida deles, que não é o Senhor dos exércitos. E eles começam então a ser corruptos no meio de Israel. E o povo via, e o povo estava sendo então extorquido por esses meninos. E eles vão, os líderes, né, vão até Samuel e discutem isso com Samuel e mostram o erro dos seus filhos. E fala: Samuel, você já está velho, você já vai morrer, seus filhos estão sobre nós e nós não queremos juízes corruptos, pessoas que julgam as nossas causas, mas que agem com injustiça, né? Que julgam de acordo com os seus próprios interesses, né? Tem uma palavra que eu queria lembrar aqui agora, que o Senhor sempre fala, que não é para julgar com parcialidade, né? Nós não podemos julgar com parcialidade, nós temos que ser imparciais diante do Senhor, ok? Não podemos agir, porque é um amigo, porque é um vizinho, porque é meu parente, porque é meu amigo pessoal, eu tenho que julgar de forma diferente. A palavra de Deus, ela é clara e objetiva de que nós devemos sempre agir com justiça em todo e qualquer caso, ainda que seja o nosso filho, ainda que seja o nosso marido. Se ele está errado, nós devemos denunciar, nós devemos fazer o que é certo. E os filhos de Eli, de Samuel, então, são extremamente corruptos e eles julgam com parcialidade. Eles julgam de acordo com seus próprios interesses. E aí o povo vem e fala: nós não queremos mais juízes sobre nós. Nós temos visto as outras nações ao nosso redor com reis, e nós queremos então reis sobre nós. Até hoje vivemos dessa maneira, com juízes, com os levitas governando sobre nós, mas agora nós queremos um rei como todas as outras nações querem. Gente, a primeira pessoa a se revoltar com esse pedido de Israel foi o próprio Samuel. Ele sentiu a dor do Senhor nesse momento, literalmente, porque ele é o primeiro a ficar indignado com esse pedido de Israel. Mas o próprio Deus vem e diz para Samuel: Samuel, não é você que eles estão rejeitando. Eles estão seguindo até hoje. Você fala e eles obedecem. Você julga e eles entendem. O que eles têm abandonado é a mim. O que eles têm deixado de lado sou eu, são as minhas leis, são os meus mandamentos, é o relacionamento deles comigo que eles têm deixado de lado. E é por isso que eles querem um rei sobre eles, porque eu não tenho sido rei sobre eles. Mas ele diz assim, o Senhor, né? Não deixa eles pedirem um rei sem saber o que esse rei vai fazer. Eu gosto demais, gente, desse texto do capítulo 8. Eu queria que vocês lessem depois com mais calma e vocês meditassem a partir do versículo 6. 8, versículo 6, que vai falar sobre essa maneira, né? Na verdade, ele começa versículo 7, né?
Faça tudo o que eles pedem, respondeu o Senhor, pois é a mim que rejeitaram, não a você. Eles não querem mais que eu seja rei sobre eles. Desde que os tirei do Egito, faça conforme eles pedem, mas também não deixe de adverti-los. A partir do versículo 10. Assim Samuel contou ao povo o que o Senhor tinha dito, dizendo: já que vocês insistem em ter um rei, aí ele começa a falar tudo o que esse rei vai fazer. E, gente, quando nós olhamos para esse texto, eu gosto mais da versão NVI nesse caso, que ela traz uma versão um pouco mais, como que eu posso dizer, um pouco mais normal para os nossos dias, né? Quem tiver depois oportunidade, pega a versão NVI ou no computador ou no celular e dá uma lida nesse texto na versão NVI. Gente, se não é o nosso sistema hoje de governo sobre nós, de como nós somos escravos de impostos, de como a melhor parte da nossa colheita no Brasil, ela é enviada para o exterior, ela é vendida por um preço maior para o governo, toda a riqueza, né, do país fica estocada nos cofres do governo. Gente, é perfeito o que Deus está falando com Israel, de como eles estariam sendo extremamente escravizados por um governo, por uma política, por um sistema que escraviza, ao invés de trazer liberdade, traz na verdade a escravidão, porque nós ficamos reféns do governo. Nós sabemos muito bem disso, mesmo com o nosso governo aqui no Brasil sendo um governo democrático, segundo eles, né? Mas nós sabemos que de democracia não tem nada. O povo não tem voz ativa para fazer nada. São os poderes, né? São o legislativo, o judiciário, são essas pessoas que têm poder sobre a nossa nação. E com o reinado, com a monarquia, não é diferente. O rei e os seus conselheiros é que são a autoridade máxima numa nação. E ele manda e desmanda, faz e acontece. E não há lei sobre ele. Não há ninguém acima de um rei, ok? Senão Deus. Então, o único que pode, a própria palavra vai dizer, quem põe reis e tira reis do poder é só o Senhor. Porque não há outra maneira de você depor um rei se não for através da morte ou através, sei lá, de um impeachment, né, como a gente diria hoje, mas naquele tempo não era tão simples assim. Era a morte que geralmente trazia a mudança, né, de governo na época da monarquia. Então Israel estava sendo avisado sobre um sistema político e de governo que viria sobre eles, queria oprimi-los, e eles não tinham esse tipo de opressão. Eles eram 12 tribos governadas pelo Senhor. Era o Senhor quem governava, ninguém mandava neles, a não ser o Senhor. Ou a maneira de falar aqui até parece pesado, né? Ninguém mandava. É porque, na verdade, o Senhor não manda em nós. O Senhor tem uma lei que é boa, perfeita e agradável para os nossos dias. E se nós, então, nos atentássemos para a lei do Senhor, para o governo do Senhor nas nossas vidas, nós seríamos pessoas extremamente felizes todos os dias da nossa vida. Então, nós precisamos olhar mais para o Senhor, para a lei dele que é perfeita. Mas Israel pede um rei. E então, nesse momento, ele adverte Israel do que esse rei vai fazer, mas eles não dão ouvidos, a palavra diz no finalzinho aqui, e eles querem então um rei. Eles querem de qualquer maneira esse rei sobre eles. E o Senhor vai permitir, como o Senhor mesmo disse. Amém? Então, amanhã a gente vai continuar, né? Essa semana toda, na verdade, a gente vai estar aí dentro de Samuel e mais alguns textos dentro do livro de Salmos, porque a gente vai ter agora alguns salmos que foram escritos durante esse período aqui, e por isso que eles vão entrar nessa ordem cronológica dessa semana, tá bom? Então fiquem atentos ali com a sequência, né, dos textos que a gente vai estar lendo, tá tudo lá na apostila. Quem não tem, a gente está seguindo aí uma apostila em ordem cronológica, então a gente vai dar continuidade aqui. Amanhã ainda a gente está em Samuel, né, 1 Samuel, do 9 até o 12, então são textos também pequenos e a gente vai mais alguns capítulos. E a gente vai seguir aqui em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, gente. Ótima semana aí para vocês, ótimo dia, ótima segunda-feira. Que Deus possa conservar as nossas vidas fiéis aqui na nossa leitura, fiel nesse propósito. Nós não vamos arredar o pé, porque o Senhor vai ser conosco durante todo esse ano de 2023. Eu creio que Deus tem grandes coisas para ministrar a nossa vida, nos ensinar um pouco mais. E eu creio sim que o Senhor está fazendo tudo isso dentro do nosso coração.
Amém? Edificando o nosso espírito cada dia mais. Deus abençoe a vida de vocês. Se Deus quiser, amanhã a gente está aqui de volta para dar continuidade. Amém? Deus abençoe.